Ok, vamos lá, segundo vídeo no tema anabolizantes. Vamos tratar de por quê? Por que anabolizantes de esteroides? Os asteroides, né, os anabolizantes de esteroides, eles foram escolhidos assim no universo de drogas disponíveis no mercado porque eles têm um efeito similar da testosterona, tá ok? Um hormônio masculino que define as características secundárias masculinas, quer dizer, a voz mais grossa, pelos mais distribuídos pelo rosto e principalmente a construção aumentada de tecido muscular. Com ela a força, foi uma relação inversa. Lá nos primórdios tinha macho e fêmea lá dos nossos ancestrais. Como o homem não era o serzinho que gerava filhote, ele era o que caçava. E as ações dele, que eram de explosão, de tacar lança, pedra para atingir as presas e correr atrás de pequenas presas, fizeram estimular essas características de produção hormonal que viraram a testosterona que a gente conhece hoje, como a fêmea por gerar, gerou características para aumentar e ter uma qualidade maior de produção dos hormônios femininos, tá certo? Os estrógenos. Mas enfim, a testosterona, visto isso na história da humanidade, se percebeu que a testosterona, além de estar ligada a essas ações explosivas de força, ela também construiu um maior tamanho. O macho da espécie humana tende a ser maior que a fêmea e ter maior peso muscular. Aí a ciência verdadeira percebeu que a testosterona era responsável pelo tamanho muscular. Ponto. Aí nós entendemos isso. Até aqui está ponto fechado. A partir desse princípio, o homem vem tentando, isolou lá no século XIX a testosterona em cadáveres. Depois foram buscar em animais similares, feitos porcos. E desde então vem se tentando aumentar a produção de testosterona de uma maneira extra, fora da produção endógena, fora do que você tem, para se conseguir os resultados do aumento da testosterona. Houve a tentativa da aplicação do extraído de cadáveres, houve a tentação da aplicativa do extraído de animais, inclusive as primeiras experiências foram com o mundo do porco, que tem uma fisiologia similar à nossa, até se sintetizar as primeiras drogas farmacológicas em 1930, inseguras, depois em 1950, com produção científica bastante estabelecida. Tá certo? Isso é a história da testosterona artificial ou exógena. E a tecnologia de produção de medicação, ela cresce e é um dos setores da produção humana que é um dos que recebe mais incentivo financeiro, que é muito lucrativa. Basta ver quantas farmácias tem na sua cidade. E basta ver uma sociedade cada vez mais doente, né, que precisa de remédio para tudo. A gente tem investido em desenvolver drogas que funcionem para te dar felicidade, né? E uma das felicidades que se busca é aumento do tecido muscular e diminuição do tecido gorduroso, que são efeitos colaterais do uso da testosterona exógena. Por que os atletas de fisiculturismo e de ganhos de massa muscular usam a testosterona? Porque, em grande parte, o treinamento leva você ao seu potencial genético, está programado para você. Como as competições que valem dinheiro, que valem a vida dos atletas, como em qualquer outro esporte, precisam de que você tenha um desempenho acima da média, as pessoas entendem que precisam de um recurso acima do normal. Daí a entrada da testosterona como doping, tá certo? A gente podia discutir a filosofia ou a ética por trás disso, mas isso é papo para outras pessoas. Eu não vou discutir a ética disso, porque eu acho realmente que é antiético você ter um recurso que o teu adversário não vai ter. Mas ele parte do princípio de todos usam. Então, se todos usam, você vai entrar de careta, aí não, né? Entra numa guerra de foice sem foice, eu acho que não procede. E por que são tantos os remédios, as testosteronas sintéticas? Porque se tenta, né, mesmo com preconceito, porque hoje em dia um laboratório e um pesquisador, um cientista sério, que invista em produzir testosterona segura, ele é perseguido porque, como eu disse, a testosterona é uma droga maldita no mundo científico. Então, as pesquisas elas andam muito mais devagar do que qualquer outro remédio. Remédio para depressão, calmante para dormir, remédio para colesterol, que é uma fonte de renda incrível para a medicina hoje, para os laboratórios, eles são desenvolvidos numa ordem estratosférica. A testosterona ela caminha, ela engatinha. E ainda assim, há produção.
E essa produção tenta buscar testosterona que tem o máximo de resultados positivos e o mínimo de colaterais negativos. Como qualquer remédio se faz isso. E nessa questão entendeu-se que, por exemplo, a testosterona ela é muito degradável. Assim que ela entra na sua circulação, ela é atacada por uma série de eventos químicos e órgãos degradadores, feito o fígado, ele destrói a testosterona assim que ela passar por ele. Então se começou a agregar coisas, moléculas de carbono, nessa testosterona sintética, para ela ficar mais resistente e ter um efeito mais prolongado ou mais eficaz. Isso se chamam ésteres de carbono, que também são eles quem determina a meia-vida desse farmacológico. Meia-vida é o quê? É o tempo que ela funciona, tá certo? Um éster agregado à tua testosterona vai dizer, por exemplo, que existe uma testosterona que funciona, ela tem uma meia-vida, que é o ciclo de ação dela, de 24 horas, tem meias-vidas de até 14 dias e até umas combinações maiores de ésteres e combinações de testosterona não degradável ou menos degradável, que vão até 28, 30 dias, tá certo? Então, a partir desse raciocínio, que o pessoal leigo, o pessoal curioso, começou a desenvolver o uso da testosterona como doping. Como o aconselhamento científico e médico, ele é muito raro e muito incapaz de resolver as questões, na maioria dos casos, os caras vão para a experiência de campo. Experiência de campo é aquilo que o cara usa e anota o que aconteceu. E fala com um colega e o outro colega, todo mundo troca ideia. Então, nesse nosso segundo vídeo, para entender isso, por que as pessoas usam tanta testosterona, tantos remédios diferentes, fazem ciclos que se chamam, as montagens, os stacks, os dumps, botam uma droga em cima da outra, para tentar atingir os efeitos em todo o período de uso. Então pega uma testosterona de vida curta, pega uma testosterona de vida mais longa e combinam elas durante o uso para que sempre exista uma oferta bastante ideal ou supostamente ideal dessa testosterona para promover os ganhos que esse ciclo, que esse projeto se propõe, tá certo? Então a testosterona, por isso que os caras compram milhares de testosterona e vão usando elas alternadamente. Ainda existe a outra característica da testosterona exógena, que ela a partir de que você passa a usar muito a medicação, ela tende a fechar os citoreceptores na célula. Ela para de funcionar porque a célula para de ser excitada pela presença daquela testosterona. Então, também é um recurso de se usar testosteronais, várias medicações, para que ela não se interrompa o ciclo de ganho, que é o projeto, no final das contas, do uso da testosterona. Vamos entendendo assim as coisinhas devagarzinho, que a gente devagar vai chegar no porquê que se usa, como é que se usa, etc. e tal. Hoje a gente fica com isso. Por que se montam ciclos de várias testosteronas? É por isso. Porque se você pegar um tipo só e usar continuamente, e nas dosagens que se usam nos protocolos de uso, elas tendem a parar de funcionar depois de um X de tempo, que é individual. Você vai funcionar de um jeito, seu coleguinha de outro jeito. Tá certo? A testosterona é uma droga efêmera, ela funciona individualmente para cada pessoa. Os ciclos são montados com várias testosteronas, por isso, para assim não perder o perfil de ganho daquele projeto. Nada certo, nada preciso, mas tem funcionado ao longo da história pela experimentação, tá certo? Os práticos fazem isso. O pessoal da ciência discute muito, porque você tem notícia que se usa no máximo 2,5 miligramas de testosterona, seu corpo é capaz de absorver. Como as doses desses stags vão até 400 miligramas, atinge-se até os absurdos 1 ml ou 600 miligramas de dose máxima segura por aí, fica difícil entender por que funciona ou por que se cresce ainda. Entendeu? A capacidade do corpo absorver é 2,5, mas se usa até 600 miligramas. As teorias que ela interrompe o ciclo do cortisol, mas isso é papo longo, tá certo? Eu falei para vocês, isso é papo longo. Por que eu me proponho a falar dele? Para você entender e não cair em conversa fiada do teu vendedor ou teu contrabandista. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou?